EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 208, pergunta 208, e a pergunta é sobre a coragem de dizer não. Coragem de dizer não. Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça este curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos, mizuji.com.br/EFT-6P. Fazendo esse curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para bom aproveitamento de meus vídeos de EFT. E mesmo que você já tenha algum conhecimento de EFT, ainda assim eu recomendo que faça esse curso, porque nos dias atuais existem diferentes versões de EFT. E você pode ter conhecido uma versão do EFT que é diferente da versão que eu utilizo. A pergunta é: como ter coragem de dizer não usando EFT? Portanto, a pessoa está numa situação onde gostaria de dizer não, mas não consegue, falta coragem. E ela quer usar EFT para ter essa coragem. Se você já fez o curso de EFT, já sabe que EFT significa Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberação emocional, técnicas de liberdade emocional. EFT proporciona a quem pratica a chamada liberdade emocional. Você fica livre de emoções indesejáveis, livre de emoções que atrapalham sua vida, livre de emoções negativas, como medo, raiva, tristeza, outros sentimentos e emoções. E a coragem? Bom, coragem tem uma definição curiosa. Muitas pessoas dizem que coragem é agir apesar do medo. Então você está diante de uma situação, você está com medo e você vai em frente apesar do medo. Bom, dependendo do tamanho do medo, isso vai ser bastante estressante, porque você está brigando com o medo. Será que não haveria uma outra forma melhor? Na verdade, essa ideia de dizer que agir apesar do medo é a coragem depende do tamanho do medo. Se o medo for pequeno, você consegue. Mas se o medo for grande, você não tem como seguir em frente apesar do medo. Agora, isso depende da sua percepção. Então, você vê uma pessoa fazendo algo que você tem medo de fazer, você poderia dizer que aquela pessoa é corajosa, porque faz coisas que você não consegue fazer devido ao medo. Mas se você conversar com aquela pessoa, talvez ela conte uma outra história. Talvez ela diga que ali não foi necessário coragem. Aquilo foi tranquilo, a pessoa está acostumada a fazer isso. Ou então a pessoa poderia dizer: bom, existe um perigo, mas eu fiz isso com risco calculado. Eu sabia que havia perigo, mas eu tomei as devidas precauções. Eu achei que valia a pena. Então, fui e fiz. Não foi a coragem. A questão não é agir apesar do medo. A questão é mudar a percepção da situação. Se aquela pessoa fez aquilo com risco calculado, ao analisar a situação, avaliar se vale a pena ou não fazer apesar do medo, então acabou mudando a percepção dela. E quando muda a percepção, muda a emoção. E é exatamente isso que EFT proporciona, mudança cognitiva.
antes de você fazer EFT, você tem uma percepção, uma determinada percepção. E você faz EFT, muda a percepção. Houve uma mudança cognitiva. Então, como podemos usar EFT para ter a coragem de dizer não? Se a pessoa diz que quer ter a coragem de dizer não, significa que essa pessoa não tem coragem, falta coragem. E ela tem dificuldade de dizer não. Ou seja, tem medo de dizer não. A origem dessa coragem, né, falta de coragem, está no medo. E EFT é o melhor método que se conhece atualmente para superar medos. Então, como se faz EFT para o medo de dizer não? Veja que começamos com EFT para ter coragem de dizer não. Na realidade, você não faz EFT para ter coragem, você faz EFT para superar o medo de dizer não. Para isso, a primeira coisa que você vai fazer é identificar uma situação específica onde falta a coragem para dizer não. Em seguida, você vai manter o foco na situação, sentir a emoção negativa e fazer EFT. Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil para você entender como isso funciona. Vamos pegar um exemplo para facilitar a compreensão. Imagine que você tem um amigo e esse amigo pede dinheiro emprestado para você, mas você não quer emprestar. Você tem seus motivos. Talvez seu amigo tenha um hábito de não devolver o dinheiro emprestado. Ou talvez você tenha pouco dinheiro, não tem folga financeira. Não importa, você não quer emprestar dinheiro para seu amigo. Imagine essa cena específica. Ele pedindo e você dizendo, não vou emprestar dinheiro. Ao ver essa cena, você vai sentir alguma emoção negativa. Normalmente, algum tipo de medo. Pode ser medo de ser julgado como egoísta. Ele vai dizer, você é egoísta, você não quer pensar nos seus amigos, só pensa em você. Ou então você tenha medo de abalar a amizade. Seu amigo fica chateado porque você não emprestou dinheiro e ele vai se afastando. Você sente alguma emoção negativa. E é exatamente essa emoção negativa que impede você de dizer não. Portanto, você vai fazer EFT para cada uma dessas emoções negativas, até a emoção negativa desaparecer. Quando a emoção negativa desaparece, você volta para aquela cena e talvez você já se sinta mais confortável, menos incomodado para dizer não. Talvez você consiga encontrar uma maneira elegante, maneira eficaz de dizer não. E se houver necessidade, você vai fazer esse mesmo trabalho para outras cenas daquela mesma situação. Por exemplo, pode ser que você tenha algum outro tipo de medo. Depois que você eliminou aqueles medos, vem o sentimento de culpa. Eu tinha dinheiro, não emprestei, não pensei nele. Então não é o julgamento por parte dos outros, mas o sentimento de culpa, você julgando a si mesmo. E se isso acontecer, vai fazer a mesma coisa, vai fazer EFT para o sentimento de culpa, até que você se sinta pronto para dizer não para seu amigo. E naturalmente existem casos mais sérios. E nesse caso vai ser preciso fazer um trabalho mais profundo. Geralmente, esses casos mais sérios têm origem em
traumas. E nesse caso eu recomendo usar uma técnica chamada TVI, Técnica da Videoteca Interna. Você tem mais informações sobre TVI aqui embaixo do vídeo. E também, se a questão é muito difícil, talvez seja mais adequado fazer sessões individuais. Sessões individuais onde nós podemos usar EFT e também outras técnicas. Aqui embaixo do vídeo você também vai encontrar acesso a essas informações. Deixe seus comentários, suas perguntas, porque isso é muito importante para mim. Dê o like, compartilhe e se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição, porque aqui você encontra centenas de vídeos como este. Obrigado e até o próximo.